Olá, sejam bem-vindos a mais um Fichex Inside. Eu sou a Aline, da equipe de marketing da Fichex, e hoje a gente vai falar com o Pedro Vieira, que é o nosso cofundador e CTO da Fichex, e a gente vai falar um pouco sobre risco humano. Mas antes disso, Pedro, se apresenta para quem ainda não te conhece. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Sou o Pedro Vieira, sou CTO e cofundador da Fichex. A Fichex ela foi lançada há mais de 10 anos no mercado com uma plataforma de cultura e comportamento, e hoje a gente tem vários outros casos, como a parte de gestão de riscos humanos. Então, você pode iniciar a sua jornada desde conscientização de segurança, cultura e comportamento para a gestão de riscos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre justamente essa nova era da segurança comportamental, o que é a gente, o que o Gartner, o que o mercado está vendo de novidades e tendências sobre o assunto. Bom, a gente vai começar aqui, né? Mas todo esse material vai estar disponível para vocês poderem fazer o download, né? E deixar nos comentários para a gente continuar essa conversa depois. Certo, eu vou então começar a apresentar aqui, e aí a gente vai falar um pouco sobre, né, que nem o Vieira falou, sobre risco humano e tal. E eu já vou colocar aqui na apresentação. Já está na apresentação aqui, Vieira. Boa. Bom, o que aconteceu historicamente falando, né? O fator humano sempre foi tratado como o elo mais fraco, né? A gente pensava que a culpa seria da pessoa com falta de conhecimento, né? E para combater isso, a gente lançou lá atrás o mercado, né? A parte de conscientização de segurança tradicional, né? As famosas campanhas de simulação de phishing, né? Onde basicamente existia testes anuais ou muito esporádicos de uma simulação de phishing, né? E ela tinha basicamente um caráter punitivo, ou seja, a gente estava literalmente tentando caçar as pessoas que caíssem na simulação. E esse modelo clássico, né, de apenas atender uma conformidade, uma exigência legal, como se tornou, ela se tornou falha, né? Porque somente atender essas auditorias situações regulatórias de forma mecânica não se tornou tanto eficiente, né? E a gente comprova isso porque o conhecimento teórico não necessariamente se traduziu num comportamento seguro no dia a dia. As simulações de phishing com uma frequência muito baixa, né, uma vez por ano, uma vez por semestre, ela veio inclusive do modelo de auditoria, né, de teste de invasão, onde a gente tinha de fato de fazer isso nas organizações. E segundo os relatos da indústria, né, quase todas as falhas, mais de 85%, 90% das falhas ainda envolve o fator humano, né? Seja uma falha de configuração, uma falha de conhecimento, ou um erro de processo. Isso tende a ser muito utilizado nas grandes invasões, né? Como pelo menos a parte inicial, através de uma engenharia social, através de um phishing, né? Essa conformidade, de fato, ela se tornou, como eu falei, não muito prática, né? E a gente precisa, logicamente, migrar essa iniciativa para algo mais contínuo, algo mais moderno, né? E, historicamente falando, houve a evolução, né, de uma simples conscientização de segurança para um programa de comportamento e cultura, e agora, ainda mais, com a gestão de riscos humanos, onde essa iniciativa, as campanhas de phishing, o teu programa de conscientização é uma das engrenagens de um comportamento, de um programa maior. E aí vem muito alinhado a um conceito relativamente novo do Gartner, que é o ciberresiliência, né? Enquanto a cibersegurança tradicional tenta impedir 100% dos ataques, né, a ciberresiliência parte do pressuposto realista, né, que vai acontecer uma invasão, que vai acontecer problemas. Essa é a mentalidade que haverá um incidente, né? Então, sabendo que haverá incidentes, a resiliência é a capacidade sustentável daquela organização de antecipar, resistir, recuperar-se e adaptar-se a esses ataques sem interromper
as operações do negócio, né? Não é apenas sobre tecnologia respondendo automaticamente, é sobre como as pessoas vão tomar as decisões sob pressão. Isso é uma das analistas principais do Gartner, Fadin Davis, que a gente teve a oportunidade de conversar no último evento. E o Gartner continua nessa previsão, né, com a necessidade estratégica até da rebrand, né, tornar a marca de segurança, ela por si só, mais resiliente, né? Então, o Gartner está falando para o mercado que a maioria dos CISOs que lideram as organizações, eles tendem a rebatizar, né, seu programa de cibersegurança para um programa de ciberresiliência, né? Como é que eu vou permitir o negócio, que a organização continue funcionando se houver ou quando houver problemas? E por que isso é crítico, né, para nós? Porque a gente quer saber, o conselho quer saber, a diretoria, as organizações, elas precisam entender, né, sobre continuidade de negócios, sobre como manter a reputação da marca, como preservar a receita, né? E essa rebatização, essa reestruturação do programa para a resiliência, né, vai permitir posicionar melhor a segurança como não apenas como um centro de custo punitivo, o famoso segurança apenas diz não, né? Mas como um motor que vai permitir a resiliência operacional do negócio, não importa o que aconteça no mercado, não importa o que aconteça de incidente. E para isso, a gente tem que pensar nessa transição, né? Principalmente pensando aí no programa de cultura e comportamento. A gente vinha, como eu falei, apenas na necessidade regulatória, né? Eu preciso checar a minha auditoria, eu apenas faço aquela atividade de vídeos genéricos, métricas básicas de contabilizar quem caiu na simulação de phishing e, eventualmente, uma cultura de consequências, né, que muitas organizações ainda fazem hoje, né? A gente tem que pensar num modelo cada vez mais moderno, onde o foco vai ser, de fato, tornar aquele conhecimento na prática, tornar aquilo parte da cultura integrada da organização. A gente precisa, logicamente, não treinar apenas uma vez, a fazer gatilhos, né? Que esses microtreinamentos aconteçam com uma frequência muito alta. Quem sabe até quando a pessoa precise, né? Ela demonstrou uma lacuna de conhecimento, ela automaticamente vai receber um treinamento associado. As métricas precisam ser baseadas nos resultados reais, né? O que vai trazer de benefício para o negócio, né? E, logicamente, tirar essa questão punitiva e inverter a pirâmide, né? Tornar todo mundo parte dessa cultura onde o reporte, o aviso, vai acontecer das próprias pessoas, né? E elas vão automaticamente também ter uma resposta positiva, elas vão se sentir engajadas no programa. Por falar nisso, o Programa de Cultura e Comportamento, que vem dessa sigla SDCP, ela trata de uma abordagem multifacetada. Não é apenas uma única iniciativa, não é apenas a área de segurança. Ela tende, a longo prazo, desenvolver aí uma postura de segurança, uma cultura enraizada nas pessoas. Eu costumo falar de muitas analogias, né? É como a gente já instruiu boa parte da população, dos nossos familiares, a proteger o seu aplicativo financeiro, a proteger o seu aplicativo de redes sociais, de comunicação, trazer esse conhecimento da sociedade moderna para dentro da organização. E o objetivo maior é transformar ativamente esse comportamento dos colaboradores e construir uma cultura organizacional onde a segurança seja parte de cada rotina, né? Não seja um pensamento posterior, antes do lançamento do produto, do programa, faça sentido em toda e qualquer atividade, né? Vou compartilhar ou não aquele dado na planilha, vou adicionar ou não aquela pessoa na conversa do Teams, né? Tudo isso tem que estar relacionado ao programa. Uma das formas mais estruturais de criar esse programa, né, foi até concebido também pelo Gartner, é um dos exemplos, né, que lançou o padrão, né, o framework PIPE, né, que
desenha essa jornada clara para substituir o programa tradicional de conscientização em programas contínuos de cultura e comportamento. E essa sigla, PIPE, vem das 4 letras, né, das 4 ações principais. O P de preparar, onde identifica-se o comportamento de risco e pede o apoio ao negócio. O I de influenciar, né, onde todo o design do programa é centrado no humano, na pessoa, com gatilhos positivos, né, reconhecimento das pessoas que ajudam o programa, versus aquilo que eu mostrei, que seria punir as pessoas que falham no programa. O P, segundo, é o de executar, né, tirar a redução técnica, né, e integrar as pessoas, ou seja, como tornar isso tão fácil que vai ser tranquilo para todo mundo. E o E, o último, é de avaliar, né, métricas, resultados reais e dados práticos, né, o que está trazendo de melhoria para o negócio. Logicamente, além do Gartner, existem vários outros padrões internacionais, padrões de governo. O NIST geralmente é uma referência que todo o mercado fala, que reposicionou, por exemplo, o fator humano de uma simples subcategoria técnica como uma espinha dorsal da organização, da governança, né? E aqui tem 2 exemplos de controles, mas tem também o SysControls, a ISO, vários outros padrões falam da importância do aculturamento humano, né? Tornar todo mundo parte, né, da governança, parte da cultura daquela organização, né? E aqui uma frase muito interessante, que a meta primária de qualquer treinamento deveria ser provocar a mudança duradoura de atitude e a retenção de cultura preventiva. O que isso quer dizer? Que a gente tem aí a nossa métrica, né, de vaidade, quantas pessoas treinaram, mas o objetivo maior é que aquele treinamento ajude nessa jornada, né? Tirar a questão pontual do treinamento e como aquilo ali vai ajudar na cultura, na retenção dela e na multiplicação da cultura dentro daquela organização. E aqui entra uma segunda visão complementar, que é a gestão de riscos humanos, o famoso HRM, né? Ele surge para preencher essa lacuna de conformidade que, apesar de necessária, ela falha em não gerar mudanças práticas de atitude, né? Eu posso até passar na minha auditoria, mas quão seguro a organização está? Quanto ela está preparada para multiplicar esse conhecimento, né? E, na prática, o HRM é uma abordagem de estratégia, né, que desloca o foco do conteúdo assistido para o comportamento medido. Olha quão importante é esse tipo de visão, né? Eu não quero apenas treinar, eu quero medir a mudança comportamental. E ela não trata a segurança como um evento anual, mas como um ciclo contínuo de análise, né, onde cada interação digital vai ser um ponto de dado valioso para entender o nível de exposição da companhia. E o grande diferencial reside na utilização de análises avançadas de dados para mapear o perfil de risco, né, de forma granular. É entender que a organização não é um único ser, né, e sim vários perfis, várias lacunas de conhecimento, e a gente vai medir e acompanhar isso para evoluir a postura de toda a organização, né? E qual é o papel do HRM em cibersegurança? O papel principal é, de fato, tornar o fator humano uma variável de risco mensurável e controlável. Alguns exemplos disso. A gente pode quantificar o risco humano coletando os dados de múltiplos pontos de contatos para criar um perfil, né? E aqui, ferramentas, plataformas como a Fichex é parte desse processo, né? Vão haver outras ferramentas, outros grupos da organização que vão gerar esses dados também. Intervenções cirúrgicas, né? Em vez de gerar aquele treinamento obrigatório de 1 hora, né, que todo mundo apenas clica próximo, próximo até o fim, a gente pode criar ações, criar treinamentos personalizados, com conteúdo dedicado para passar aquele conhecimento que a pessoa precisa, né? Isso também é importante, a redução da dificuldade de fazer de forma segura, né? Então, quando a gente ajuda as pessoas a entenderem os controles e entender o que está atrapalhando ou não a produtividade do negócio, a gente vai pensar em como reduzir essa fricção. E, com isso, criar essa cultura de prestação de contas, né?
estabelecer essa governança clara de consequências e principalmente de incentivos, né? Se você fizer parte dessa cultura, se você ajudar, se você multiplicar esse conhecimento, você vai ter benefícios adicionais na organização. E essas duas visões, elas se complementam, né? Tanto a parte de cultura e comportamento, que veio do SBCP, com a parte de gestão de risco do HM. A ideia é que não só a gente consiga mudar a cultura organizacional, trazer a segurança como parte do dia a dia, tornar isso uma psicologia positiva, mas também medir, né? Auditar, trazer essas informações do ponto de vista do negócio. O que é segurança? O que a cultura está ajudando na jornada de evolução daquela organização? E, logicamente, para isso, a gente vai envolver, deve envolver outras áreas, outros conhecimentos. Mais uma frase importante: sem um programa de cultura, a tua gestão é apenas uma cobrança técnica e fria que gera atrito. Sem a gestão, o teu programa de cultura é apenas uma campanha bonitinha, sem dados para provar o valor para o conselho. A ideia é justamente pegar essas duas vertentes, né, e transformar numa situação coesa que vai melhorar aí a postura da organização. O que a gente geralmente mensura, né, o que a gente indica aí para começar um programa tanto de cultura como de gestão? E para evitar esse risco humano em segurança e obter claramente o apoio da diretoria, a mensuração desse tipo de programa deve abandonar exclusivamente as métricas de vaidade, né? Quantas pessoas clicaram, quantas pessoas treinaram, e a gente deve focar em métricas orientadas aos resultados do negócio, né? Redução real de risco. O sucesso desse tipo de abordagem é medido pela capacidade de provar, através dos números, que a superfície de ataque humano está diminuindo. Isso exige definição de KPIs que vão além das simples taxas de cliques, né? Métricas como tempo médio de reporte, índice de resiliência departamental. Seria, por exemplo, quantas pessoas estão ajudando e reportando suspeitas de mensagens de phishing, de ligações de deepfake, de contatos de pessoas que não têm conhecimento algum. Como isso está sendo enraizado em cada departamento? Como é que está mudando os processos departamentais para tornar cada vez mais seguros, né? Esses são fundamentais para mostrar para a diretoria que o investimento em pessoas está protegendo o capital da organização, não só o capital financeiro, como também o capital humano, né? E algumas métricas de comportamento, né? A gente já abordou alguma. Janela de detecção e reporte, né? Quanto tempo leva para os funcionários reportarem uma mensagem suspeita? E lembrando que essa mensagem suspeita pode ser uma ligação, pode ser uma chamada, pode ser um chat em algum aplicativo de comunicação. Hoje em dia, o que não falta são meios de comunicação para a gente receber uma potencial fraude. No caso de e-mails, por exemplo, a plataforma da Fishex, ela integra, né, tanto com a Microsoft quanto com a Google, para tirar qualquer fricção. É um simples clique e a pessoa já vai reportar e já vai ajudar ao time de segurança da organização. Outra métrica super importante, né, que cada vez mais a gente tem que analisar e acompanhar, né, o que está sendo usado de IA não homologado. Hoje você tem a facilidade de cada departamento, cada pessoa colocar novos modelos, novas ferramentas, né? E quando isso não tem uma governança da organização, você pode ter evasão de informações, você pode ter atividades suspeitas. Então, a gente tem que mensurar e acompanhar, por exemplo, como é que está sendo o uso de IA da que foi homologada e, principalmente, o uso de IA departamental ou para atender casos específicos, né? É melhor entender e analisar e definir novos modelos, novas ferramentas, do que deixar qualquer pessoa e departamento utilizar ferramentas não homologadas, né? E, por exemplo, o comportamento seguro proativo, né, que vem ao que eu falei, tentar ver como as pessoas já estão integrando a segurança, essa cultura organizacional dentro dos seus próprios processos, né? Como é que todo o procedimento, além da privacidade, que alguns anos atrás teve uma grande revolução por causa das leis e programas, como é que a gente pode mensurar que todos os processos estão cada vez mais seguros?
Olhando para o lado de gestão de riscos, a gente pode, por exemplo, pontuar, né, como é que está o departamento, né? Criar índice, criar notas, não só nota da organização, mas nota também departamental. Como é que está o nível de risco associado àquela pessoa? Qual o nível de privilégio de acesso que ela tem? Quanto esse tipo de cargo, de função, é visado por ataques externos? Tudo isso pode compor esse tipo de nota. Mensurar cada vez mais de forma real qual é o custo de evitar incidentes, né? Se eu reduzo as métricas, quanto eu estou trazendo de mais dinheiro, deixando de perder dinheiro, deixando de perder reputação para a organização. E justamente medir, né, se essa fricção, se a gente está tornando o acesso, tornando o uso, além de ser mais seguro, cada vez mais fácil, né? Aqui um belo exemplo simples, hoje a possibilidade de você integrar autenticação segura com chave de acesso, biometria. É muito fácil de decorar múltiplas senhas ou ter aí os seus cofres de senha virtual. São ações simples que podem ter grandes resultados em reduzir a fricção, né? Mudar a cabeça das pessoas que segurança não vai atrapalhar, segurança vai ajudar. E para a gente entrar na parte final dessa conversa, né, a gente pode mostrar alguns passos iniciais para a implantação desses programas, né? Mudar a cultura de uma organização logicamente é difícil, né? Existe a inércia, existe já o status quo, que está pré-determinado, né? E a mudança de cultura, logicamente, requer um planejamento de longo prazo. Então, o primeiro passo, logicamente, é obter o suporte da diretoria, o suporte executivo, né? Começar a conversar cada vez mais a linguagem do negócio, trazer essas novas métricas para a diretoria e como a gente vai mostrar que isso é importante, né? Então, apresentar esse caso de negócios, né? Apresentar os indicadores do que realmente a diretoria vai se importar, né? E aí a gente tem, logicamente, as nossas visões mais técnicas, que talvez a quantidade de milhares de mensagens analisadas não seja tão importante como aquelas poucas mensagens que, de fato, protegeram a empresa, né? Então, simples mudanças de indicadores podem ajudar nessa parte, né? O segundo passo é mapear, né, a lacuna de conhecimento. E, logicamente, diagnósticos iniciais, diagnósticos já existentes para ajudar nessa mudança, né? Entender como é que está a distância do comportamento atual para o comportamento desejado. E também nessa parte é importante entender essas subdivisões, né? Essas subculturas, porque a organização hoje ela é muito grande, ela é muito dinâmica, né? Entender que, de fato, existem partes da organização, das empresas, que têm culturas bem específicas de acordo com a sua atividade no dia a dia. E nesse mapeamento já vai ajudar naquele futuro direcionamento, né? Que tipo de treinamento, que tipo de conteúdo que a gente vai encaminhar para cada uma dessas culturas. Terceiro passo é criar esse plano, criar essa visão engajadora, né? E para isso, pessoal, a gente deve pedir apoio, tanto interno como externo, né? Existem parceiros, por exemplo, como a FishX e toda a nossa rede de parceiros. Existem parceiros internos, geralmente a área de RH, endomarketing, várias outras áreas e pessoas vão contribuir para esse tipo de programa, né? E tornar não só isso mais seguro, mas um ambiente mais interessante, né? Uma cultura enraizada que, de fato, ajude o negócio. Quarto item tem a ver com isso, é reunir essas pessoas, reunir esse conhecimento, né? Porque segurança não vai conseguir mudar os hábitos, né? Somente o time de segurança. A gente vai precisar cada vez mais desse apoio interno e externo. E o último passo super importante é integrar as plataformas, né? Não vai ser apenas a FishX, não vai ser apenas a plataforma ABC. A ideia é que o teu programa de cultura e comportamento, o teu programa de gestão de riscos seja integrado com diversos processos, com diversas ferramentas, né? E para isso, hoje está cada vez mais fácil, inclusive com a FishX,
de integrar esse dado, puxar. Como é que a gente vai entender o comportamento daquela pessoa se a gente não entende o que tudo ela faz na empresa? Então, o comportamento humano, o comportamento das campanhas, os treinamentos, as auditorias, os questionários, tudo que você consegue na Fichex, você vai unir com as outras ferramentas e tomar a decisão, mostrar as métricas para a diretoria baseado no comportamento daquele departamento, no comportamento daquela pessoa, de uma forma holística, né? Maior do que uma simples ferramenta isolada. E para finalizar, pessoal, a gente conversa aqui, deixa essa reflexão final, ou pode ser principalmente uma reflexão inicial, né? Se a gente pudesse escolher apenas uma única métrica para começar a transformar a ciberresiliência da sua organização hoje, qual é o maior gargalo comportamental que, sob pressão, derrubaria a sua operação? Qual o departamento, qual o tipo de pessoa, qual é o conhecimento, qual é esse gargalo comportamental que seria o estopim de um problema maior? Se a gente puder só pensar e só resolver isso nos próximos dias, já vai ser um grande ganho para todos nós. Pessoal, muito obrigado aí por assistirem esse vídeo. Vai ter o material disponível. A gente tem todos os contatos também para vocês entrarem em contato conosco. A gente tem em todos os eventos aqui próximos de cibersegurança para a gente poder também conversar, tá bom? Aline, obrigado. É isso então, Vieira. Obrigada por compartilhar um pouco com a gente. Como o Vieira falou, também vamos disponibilizar esses materiais. Vocês podem encontrar também essas e outras informações nas nossas redes sociais. Então é isso. Obrigada, Vieira. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima.